Demonização, quando o homem se torna um diabo. Dei o nome de demonização ao processo de formação espiritual demoníaco, onde o próprio inimigo, por intermédio de seus ministros anticristos, com a heresia, forma seus discípulos. Ao contrário do que muitos pensam, ele não se utiliza de livros supostamente malignos, de pessoas que se apresentam como seus discípulos, de religiões citadas como malignas pelos crentes para formar seus verdadeiros seguidores. Ele usa as chamadas e tidas como igrejas. Sua ferramenta são as Bíblias, pelos seus alteradas, e lhes dá aos seus ministros a liberdade para trazerem suas particulares revelações e interpretações, o que Paulo chama de transtorno do Evangelho. Satanás ele é extremamente eficaz. O propósito dele é o mesmo do que Deus. Deus tem a finalidade, o propósito de trazer os homens por meio de Jesus Cristo a sua imagem e a sua semelhança. E Satanás, todavia, trabalha na contramão, mas com a mesma finalidade, querendo com que os homens, os seus seguidores, se tornem seus ministros, porque ele quer ser venerado, admirado, recebido, tido como uma divindade também. Então nós estamos no meio de uma batalha de deuses. O Deus da verdade querendo salvar os seus, retirando-os do império das trevas. E Satanás, com os que já estão no seu império, tentando levá-los ao nível máximo de malignidade, que seria a sua imagem e semelhança, tendo o seu comportamento e a sua maneira de ser. Por isso, eu dei o nome a este processo de demonização, quando o homem se torna um diabo. Para o homem se tornar como o diabo, é só ele partir para o primeiro princípio, se tornar um rebelde, um traidor, um homem amotinado. Quando o indivíduo se torna um rebelião, ele se equipara a Satanás. Então a primeira coisa que você vai notar em uma pessoa que não é de Deus é que ela não é leal, ela não é fiel, ela não é companheira. Essa pessoa ela é falsa, ela é traidora, ela é gananciosa não no sentido de almejar algo maior, mas no sentido de tomar posições, tomar lugares por meio da difamação, da calúnia, ou seja, ela é invejosa. E saindo da comunhão, né, ou da companhia desse líder, ela assume uma posição em outro lugar, onde ela pode propagar o que aprendeu com o seu líder e como se ela fosse a fonte, mas na verdade, os que seguem o verdadeiro, ao ouvirem o discurso do verdadeiro na boca de um falso, já percebem ali o efeito da demonização. A pessoa que está no processo de demonização, ela não teme mais pecar, ela é mentirosa, ela é enganadora, ela é traidora, ela é obstinada, ela não tem personalidade própria. O indivíduo assume a imagem do líder que ele tem sobre si, ou que ele coloca como sendo sobre si, mas na verdade ele manipula esse líder, só não o verdadeiro, por isso ele não consegue permanecer com tal e se torna traidor do tal, mas com os demais ele consegue ter comunhão. E você pode perceber que quando o tal migra para a suposta denominação, aonde claramente, obviamente, o líder de lá se opõe aos ensinos daqui, porque senão ele não teria paz, porque encontraria um igual que também se lhe oporia. Então, nesta determinada religião, você vai ver que ele tenta imitar os traços daquele indivíduo, corte de cabelo, barba, vestimentas, porque ele não tem personalidade própria. Ele é um camaleão, ele é como Satanás, ele se adequa à situação e à liderança para, de forma muito sutil, manipulá-la. Mas ele não consegue ficar entre os verdadeiros. Então, desviando-se do caminho do entendimento, ele passa a congregar no ajuntamento, na igreja, na congregação dos mortos.
campos. Ali ele busca repouso, um lugar onde ele pode ficar tranquilo, aonde ele pode ter aí um campo de atuação sem nenhum obstáculo. Muitos dos indivíduos que assim se portam, assim são porque foram formados de maneira errada. Nunca, mesmo que conhecendo, conseguiram permanecer na verdade. E quando um cara assim se torna líder de uma igreja, ele forma pessoas que são muito piores do que ele. Portanto, fique atento. Não troque o verdadeiro pela imitação, o original pelo falsificado. Deus abençoe a sua vida e fique na paz.